Oi, Jana, boa tarde. Oi também para todo mundo que nos escuta. Eu sou Luiz Rodolfo Libonati, da produção do Relicário. Hoje, em nosso bate-papo com autoras e autores sobre lançamentos, a gente vai receber o escritor Sidney Nicéas. A gente vai falar um pouquinho sobre o seu novo livro, que é o Todos os Amores de Lourdes, do selo editorial pernambucano Mangue. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, meu querido. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre essa obra que tem assuntos assim que infelizmente são muito atuais e precisam ser discutidos, né? Exatamente. Mas estou à disposição. Vamos lá. Sidney Nicéas é escritor, assessor de comunicação e professor universitário, é editor do blog Tesão Literário, do portal Ver Agora, além de colunista de literatura nas rádios CBN e Transamérica CNN. Bom, Sidney, então vamos começar. Você acaba de lançar Todos os Amores de Lourdes, que é uma Vamos lá. biografia, né, da recifense Lourdes Alencar. E, e essa não é uma das histórias fáceis, tanto de ouvir como de relatar, né? Então, eu queria começar pedindo que você nos falasse um pouquinho sobre do que o livro trata. Perfeito, perfeito. Luiz. Acho que você definiu bem. É uma história muito dura. Claro, é uma biografia que é uma história de vida, então ela tem momentos bons e ruins, mas os momentos ruins, na verdade, são muito duros, né? Dona Lourdes Alencar, ela é recifense, mora aqui no bairro da Torre ali, e a história dela é marcada por uma violência sexual e não foi sofrida durante a infância com o próprio pai, que é mais abjeto ainda, né? Então, ela foi violentada de 7 aos 12 anos de idade e isso poderia ter sido estupim para criar um monstro na sociedade, uma pessoa frustrada, uma suicida, ou sei lá o quê. E, na verdade, o efeito acabou proporcionando outras coisas. Dona Lourdes, na vida adulta, ela teve 3 filhos de barriga e adotou 10, alguns deles no papel, outros já eram registrados, mas ela assumiu, tirando todos esses filhos de situações assim absurdas também, e ajudou mais um sem número de pessoas. Então ela usou toda uma dor, se é que a gente pode dizer assim, para transformar outras vidas e a dela própria. Ela sempre flertou muito com a miséria, com a pessoa pobre a vida inteira. Acabou se tornando uma líder comunitária por ajudar muita gente na própria comunidade. Então, assim, é uma história impressionante que chegou até mim, Luiz, de maneira muito assim, gratuita, porque eu estava para lançar o meu livro, meu romance. Eu sou ficcionista de formação, se é que eu posso dizer assim, e ia lançar o meu um romance de ficção em 2016. Recebo uma ligação, eu não conhecia a Dona Lourdes, era ela ligando para mim, dizendo que alguém tinha me indicado para ela, e que eu iria escrever a história da vida dela. Eu digo, ok, mas eu sabia que ia ser difícil, eu não era biógrafo. Então, ela marcou um café dali a 2 dias na casa dela, eu fui. Mas fui pronto para dizer não, né? Simplesmente porque eu sabia que ia lançar o livro, eu ia ter que viajar, eu não era biógrafo, enfim. Ela, quando resumiu a história dela, eu senti um calor dentro daquele que a gente diz assim, não tem como dizer não, né? Eu tenho que dizer sim. Então, eu aceitei a empreitada, pedi paciência a ela, e tinha razão, porque foram 7 anos e meio de trabalho, levantando informações. O livro é todo calcado nas memórias dela, né? Mas a história dela se passeia muito pela cidade do Recife, por situações políticas também na cidade, desenvolvimento também urbanístico. Tem muita coisa no livro da cidade que se atrela a ela. Ela morou durante 2 vezes distintas em São Paulo, então também tem essa jornada dela fora, esse sonho que muita gente nutria e ainda nutre hoje de achar que lá fora você pode se dar melhor. Então, uma história assim muito densa e que eu tive que dividir em 2 partes, né? A gente lançou o volume 1 agora na Bienal do Pernambuco, um grande sucesso. Inclusive, cheguei de Garanhuns na sexta-feira, a gente lançou lá agora também, foi maravilhoso. Mas tive que dividir em 2 volumes por conta do estado de saúde dela, né? Dona Lourdes, ela teve 2 infartos, teve um AVC mais recentemente, é diabética. Então, eu consegui levá-la para o centro de convenções numa cadeira de rodas, ela está relativamente bem, mas eu temia que no ano que vem, que seria o período certo para a gente lançar o livro, né, numa edição única, num volume único, ela talvez não tivesse tão bem. Então, como é um sonho de vida dela, inclusive foi profetizado por
Conexão deu um. não posso. A gente lança o segundo. Caiu aí? Passou um tempinho. Deu para pegar até onde? Deu para pegar até quando você falou do segundo volume que vai ser lançado próximo ano, né? Pronto, a gente vai lançar o segundo volume no primeiro semestre do ano que vem, o mais cedo possível, talvez em abril, março, abril, para concluir a saga e depois sim sair um volume único para a gente poder fazer outros estados, porque a logística é muito complicada você trabalhar com dois volumes diferentes. Então a ideia é essa, né? Entendi. Ô Sidney, uma coisa que chamou a atenção é que, em certo ponto da vida de Lourdes, ela escutou, né, do próprio Frei Damião que um dia ela teria a história de vida dela contada. E assim está acontecendo. Então, diante dessa história de vida, eu queria saber de você como é que foi o processo de contato e lidar com essa responsabilidade que é fazer o relato de uma história dessa. A responsabilidade é assim, um peso absurdo para mim. Ela conheceu o Frei Damião em 1973 e ela pediu para se confessar com o Frei Damião e chorou bastante, falou a pouca vida dela ainda ali, ela é muito nova, ainda com 23 anos, mas já tinha fatos assim absurdos. Ela chora muito e uma das coisas que o Frei Damião diz é: um dia sua história ainda vai virar um livro. E só na véspera do lançamento na Bienal foi que eu me dei conta que exatamente 50 anos depois esse livro se materializa. Então, é uma profecia de Frei Damião aí, que marca também essa obra, que estava prevista para o ano que vem. A gente acabou antecipando, dividindo em dois volumes, como eu falei. E o que é que acontece? Quando ela liga para mim e eu topo o desafio, a gente marca semanalmente para eu ir à casa dela. Então normalmente eu ia almoçava com ela, a gente passava uma boa parte da tarde junto, e eu coletando os depoimentos, porque desde o início eu digo: olha, vamos trabalhar com as suas memórias, porque vai ser muito difícil coletar mais informações, né, de outras pessoas. Então eu vou tentar cada vez mais pesquisar e trazer as tuas memórias a lume, e a gente não grava, a gente faz isso à medida que ela ia falando, eu ia digitando os relatos dela. Porque não tinha verba, né? O projeto era um projeto sem verba, e eu sabia o trabalho que ia dar para transcrever horas e horas e horas a fio aí. Foram quase 400 laudas de relatos, para você ter uma ideia. Então, uma coisa muito longa, e a gente acabou depois usando vários critérios para selecionar o que é que entraria no livro. Critérios esse, eu que como romancista de ficção, eu tentei aproximar essa narrativa da minha seara, e a gente acaba usando muito de ficção também no relato biográfico, até porque a memória ela usa a ficção como elemento para guardar as informações. Tanto que a gente, quando para lembrar de fatos, a gente vai lembrar do fato, mas os detalhes são todos coroados por coisas que a mente foi lá jogando. Então você discute: naquele dia, há 20 anos, que eu dei uma entrevista para Luiz lá, a camisa dele era rosa, aí rosa, de repente, é o fundo que está aí, e o cérebro está se lixando se é rosa, se era branca. Ele quer que o fato está lá, né? Então, isso foi um estudo também que eu acabei fazendo, Luiz. Durante o processo do livro, eu fiz uma pós-graduação em escrita criativa, que eu queria muito ter isso no currículo, porque eu dou aula também de escrita, então eu queria ter essa parte acadêmica, e agora eu estou como professor do curso, é bem legal isso. Mas o meu TCC foi usando a obra e usando memória, realidade e ficção na construção da obra. Então, foi bem interessante mergulhar nisso e poder explorar dentro de fatos, não é? Também um lado ficcional para preencher os gaps, para poder trazer aspectos que tivessem um apelo maior para as pessoas que estão lendo. E assim, até aqui o feedback tem sido muito bom, viu, Luiz? Assim, o feedback tem sido bom, não apenas como leitura, mas de pessoas que foram abusadas também sexualmente, né? Eu tenho uma leitora que deu um feedback que eu fiquei assim muito impactado, porque ela dá aula de natação, uma pessoa que eu conheço, virou minha leitora, mas é uma amiga, e ela disse que dá aula em Camaragibe para 14, ela tinha 14 alunas, e aí ela comentou sobre o livro que tinha lido, e as 14 alunas dela relataram que sofreram abuso, né, sexual. Então, assim, é um tema muito, muito grave, e não só esse tema, né? O livro aborda não só a questão da pedofilia, né, do abuso sexual também contra a mulher, da violência contra a mulher, da própria adoção, que é um tema muito forte também na obra, o racismo, o preconceito, a política, a miséria.
Então, são vários subtemas que constroem a vida de Dona Lourdes Alencar. E eu acho que no dia que eu fui conversar com ela, que senti o calor para dizer, eu ia dizer não e disse sim, eu acho que foi essa a responsabilidade, sabe, Luiz? De dizer, pô, são uma história que realmente precisa ser contada. E esses relatos, esses feedbacks são muito relevantes. E, assim, já foram 2 lançamentos. Já lancei na Bienal do Livro Internacional do Livro de Pernambuco e lancei agora em Garanhuns. E, assim, a gente vê pessoas se emocionando, chorando mesmo, né? E com perguntas muito tocantes, assim. Mulheres que também foram abusadas e não têm vergonha mais de falar. Então, assim, é muito sério, é uma coisa muito séria. E esse peso esteve muito nas minhas costas, né? Não só de materializar o sonho dela, mas que esse sonho fosse um sonho de fato literário e que a gente pudesse realmente atingir as pessoas, porque isso está acontecendo na esquina de casa. Isso não é um tema que aconteceu só com Dona Lourdes. A violência, a desgraça, não acontece só na faixa de Gaza, não acontece só no Haiti, nem na Ucrânia. Está acontecendo aqui na esquina da casa da gente e a gente está fingindo que não. Né? Então, você acha que é uma responsabilidade, um peso enorme que a gente assume e é um projeto que não foi por dinheiro, né? A minha participação é pequena, né? Monetariamente falando, dos lucros. A gente nem pagou todos os custos ainda, a gente ainda está vendendo o livro para a coisa ir aquecendo. Mas, enfim, acho que virou uma missão, viu? É, né? Pois muito que bem, Sidney. E você tinha dito que esse foi o seu primeiro trabalho como biógrafo, não foi? É o 6º livro, eu tenho 5 romances de ficção, uma novela, uma infanto-juvenil, mas eu nunca tinha, eu gosto de biografias, né? Eu leio biografias, eu gosto muito de rock and roll, então eu tenho muito biografia de guitarrista, de B.B. King, que é blues, né? De Robert Plant, do Iron Maiden, de Black Sabbath, de Ozzy. Eu curto muito, mas tem também de personalidade brasileira, de Chico Xavier, de Nelson Saldanha. Então eu gosto muito disso, sempre gostei muito de biografia, mas nunca imaginei que fosse produzir uma não ficção. E acabou sendo muito transformador, Luiz, porque, primeiro, como pessoa, eu acho que cada livro que a gente escreve, a gente desenvolve um senso de alteridade muito forte, porque a gente está desenvolvendo personalidade, a gente está desenvolvendo personagens, e quando a gente pega uma personagem e personagens reais, isso se amplifica, né? E foi muito transformador também enquanto pessoa, porque você tinha colocado, acho que na pergunta anterior, me afetou muito, da vida isso. Testemunhar as agruras que ela sofreu. Por exemplo, eu tenho uma cena que para mim é muito marcante. Eu estava escrevendo uma das cenas de abuso sexual do pai, que o pai estuprava ela, mesmo uma coisa assim absurda. E minha namorada entrou no escritório na hora e disse: Tu estás verde, o que é que está acontecendo? E eu estava com o olho perdido e ela disse que eu estava verde, quer dizer, eu estava justamente dando vida a isso. E como foi difícil para mim. E eu fui pai de novo, fui pai 2 vezes nesses 7 anos e meio. Eu nem esperava ser pai de novo. Eu tinha um filho, só agora tenho 3. E uma dessas crianças é menina. Então você imagina minha filhinha pequenininha eu dando vida uma cena de pedofilia, um negócio assim absurdo, abjeto, mas que eu precisei encarar. Então, foi um processo muito transformador. E a gente vai estar agora, Luiz, levando o livro por Pernambuco. A gente fez Garanhuns. Dia 30 de novembro, agora a gente faz Sertânia. Dia 1º de dezembro faz Arco Verde, que é lá juntinho. No dia 7, a gente faz em Camaragibe, lá em Aldeia, na Tomassa Pizzaria. No dia 13 de dezembro, a gente faz 2 eventos em Caruaru. E dia 15, a gente vai estar em Triunfo. Então, assim, a gente tem essa sequência de eventos para mostrar essa realidade do livro, então, claro, também tentar vender a obra e fazer com que mais pessoas tenham acesso à leitura desse livro. E depois, no ano que vem, a gente pretende dar saída no restinho e lançar o volume 2 e fazer mais uma atividade cíclica aí, para a gente poder ir cumprindo cada vez mais as etapas que o livro pede. Né? Sim, claro. Perfeito, Sidney. Bom, para a gente concluir o nosso bate-papo, fala para a gente como é possível encontrar seus trabalhos. Pois é, cara. Na verdade, a minha obra está toda esgotada. Né? A gente vai fazer a reedição de alguns livros, mas é comum encontrar na estante virtual, que é um sebo virtual. Se você botar lá Sidney Nicés, sempre vai aparecer livro meu. E às vezes até eu compro, porque às vezes eu acabo vendendo ou dando uma situação específica de, pô, eu vou procurar para comprar um para repor, porque eu tenho que ter em casa, né? Então, a estante virtual é o melhor lugar. Todos os Amores de Lourdes, até o momento, só pode ser comprado comigo. Então, você me segue lá no Instagram, @SidneyNicés,
e aí você pode fazer inbox lá, poxa, eu estou querendo comprar o livro e tal, a gente faz o esquema, mas muito em breve vai estar na loja virtual do Portal Vir Agora, que é onde eu tenho um blog, o Tesão Literário. A gente está aguardando só as modificações do portal ficarem prontas. Provavelmente finalzinho do mês, começo de dezembro, a gente esteja vendendo online, aí vai ter um link, vai ficar mais acessível para qualquer lugar do Brasil comprar o livro. Então pode adquirir direto comigo, ele está custando R$ 60, a gente aceita Pix, até cartão de crédito a gente faz. O importante, eu acho que é não deixar de ler, né? Não deixar de ter a obra, não deixar de conferir. Apesar de ser uma obra com cenas muito impactantes, as pessoas têm muita curiosidade. Eu recebi um feedback ontem de uma amiga da minha mãe que disse: Olha, ela está pedindo, pelo amor de Deus, que você lance logo o volume 2, que ela quer terminar a história, ela está curiosíssima. Então, assim, é uma história de vida muito rica, apesar da pobreza material, e muito séria e muito que carece de um olhar muito acolhedor, sabe? Tanto que eu brinco muito, Luiz, quando eu autografo, né? Eu digo, a Lourdes está em tuas mãos agora, acolhe ela, abraça ela. Eu sempre faço uma variação em cima disso aí, porque o que essa mulher sofreu não é brincadeira, meu amigo. Mas ela tem também o lado bom, tem histórias engraçadas no livro, tem histórias inspiradoras, tem histórias alegres e tem histórias duras que, como eu disse antes, né, precisam ser contadas e o livro está aí para isso. É a história de uma vida, né? Uma vida completa. Todo mundo diz isso, né, Luiz Rodolfo? Todo livro dá uma história. A história de Lourdes, sinceramente, dá vários livros. Tanto que eu ainda pensei em pegar talvez um fato, ou alguns poucos fatos, e fazer uma coisa, mas como era um sonho dela, eu achei que cabia a gente fazer uma obra maior, não é? Contando quase tudo da vida dela, que não dá para contar tudo. Então, foi uma opção mesmo biográfica. Mas, assim, às vezes a gente pega um fato, talvez a violência sexual que ela sofreu na infância já desse um baita de um livro, né? Mas aí acaba o livro tendo revelando bem essa coxa de retalho que é ela hoje, né? Com todas as suas marcas, com todas as suas fendas, não é? Que vão revelando todo esse complexo que foi a vida dela e o quanto uma dor ou as dores da nossa vida podem ser revertidas em amor, podem ser transmutadas em amor. Um amor que não tem nada de romântico, porque o amor não essa coisa romantizada que se prega. O amor humano é um amor cheio de dor mesmo, cheio de reviravoltas, cheio de, de, de voltas por cima, né? E da gente aprender com essa dor e transformar isso, que é o que ela conseguiu fazer na vida dela. Uma mulher com uma mão de ferro, uma general que soube e teve que usar esse recurso em vida para poder sobreviver mesmo, né? E para fazer com que os que ela salvou também sobrevivessem. Então, é uma história muito rica, Lu, muito rica. Eu tenho muita honra de ter feito parte disso e eu acho que é um trabalho, talvez, para a minha vida inteira, a gente nunca deixar esse livro esgotar, nem deixar de trabalhar ele de alguma forma. Vai ser um exercício bem importante, bem relevante. Maravilha, Sidney. É uma história que precisa ser contada, né? Precisa ser contada, cara. E graças a Deus que bateu na minha mão. Sem eu querer, sem eu imaginar que pudesse, de repente, dar vida a isso, acabou caindo no meu colo, por essas coisas, inclusive, do destino, sei lá, do outro lado. Aliás, a metafísica está muito presente na vida dela, porque desde criança que ela sofria já manifestações espirituais e ela se tornou uma rezadeira. As pessoas faziam fila na casa dela para ela benzer as pessoas. Então, a espiritualidade, de alguma maneira, está muito presente na vida da Dona Lourdes. Eu tive um cuidado muito grande de colocar isso para não estar impondo nenhuma visão religiosa, até porque ela é muito ecumênica, no final das contas. Mas não tem como negar, né? A pessoa que passa por situações de manifestações metafísicas na sua vida, e as delas foram muito intensas, inclusive as violências sexuais do pai se extinguiram por conta de algumas manifestações muito intensas, aí o leitor realmente precisa ler para entender. Não tinha como isso não estar na obra. Então, a vida dela é muito costurada também por isso. Então é muito marcante, cara, é muito marcante. Assim, a gente ficaria aqui horas conversando sobre a história dela e ainda ia faltar coisa. Bom, então é isto, Sidney. Eu agradeço a sua presença aqui no Relicário. Que massa, cara. Gratidão toda minha. Adoro a Rádio Freitaneca. O Relicário é um programa necessário e sempre que precisar, ativa a gente aqui que a gente arruma um jeitinho e a gente vem, chega junto. Maravilha. Eu sou Luiz Rodolfo Libonati, produtor do Relicário. Nós tivemos um bate-papo com o escritor Sidney Nicéas. A nossa conversa fica disponível no YouTube da rádio, é só pesquisar Frecaneca FM por lá.
e até a próxima. De volta com você agora, Jana.